Eu tô aqui com esse vaso de cerâmica. Na verdade, é uma panela, uma muquequeira, só que ela trincou e eu utilizei para fazer mini jardim dentro. E essa escavação aqui é porque tem uma lagartixa que anda se escondendo aqui. Daí as gatas vêm caçar lagartixa e fazem isso aqui, ó. Olha o estado que tá. Mataram algumas plantinhas, né? Como eu tô ficando menos em casa. Enfim, fizeram o estrago aqui, ó. Mas eu vou resolver isso agora. Ele estava ali embaixo de uma planta, um cróton, que tá cheio de pulgão. E aí agora que eu peguei para mostrar para vocês, olha aqui, ó, o que eu tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha eles fugindo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. E cochonilha, ó. Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar as plantas todas aqui, vou tirar o substrato, vou higienizar o vaso e volto para mostrar para vocês como fica, tá bom? Bem, eu vou começar a remover. Eu esqueci que eu gostaria de ir conversando com vocês enquanto eu faço o processo. Bem, gente, é o seguinte. Essa semana eu precisei falar muito da jardinagem como terapia. E eu estranhei o fato de ter que falar para as pessoas, né, sobre a necessidade de se fazer terapia. Até para o motorista do Uber, eu vim conversando com ele sobre isso. E acabou que eu fiquei muito assim pensativa, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas desenvolvendo ansiedade, depressão, acabam ficando. Tenho encontrado e conversado com muitas pessoas, olha o pulgão, que estão desenvolvendo ansiedades, com sintomas de ansiedade. Né? E nas conversas eu sempre aconselho a pessoa a ter uma outra atividade, a procurar primeiro um especialista, né? Porque a gente precisa reconhecer quando não está bem e procurar um especialista, procurar outras atividades, né, para fazer, enfim, procurar se cuidar. Né? É quando a jardinagem entra na minha vida. Né? Eu passei por um processo que eu adoeci, tive depressão, né? Eu já comentei isso com vários de vocês aqui. E no momento que eu mais precisei, eu encontrei a jardinagem. Né? Eu tinha algumas plantinhas em casa, eu morava na época num apartamento e sempre que eu chegava do trabalho, eu ia cuidar das plantas e percebi como aquilo me fazia bem. Sem falar que eu também tenho o hábito de acordar muito cedo, né? Então eu não acordo com o celular despertando para que eu já saia correndo para ajeitar as coisas para ir para o trabalho. Eu tomo um banho, faço um café e aí sento, leio um pouco, oro, às vezes desenho, às vezes escrevo, enfim, o que eu tiver com vontade de fazer no dia, porém eu preciso ter um momento antes de reflexão para que o meu corpo comece a se preparar, né, para o dia a dia, né, para a rotina do dia a dia. Daí eu estava conversando com essas pessoas, que foram várias essa semana, e eu senti o desejo de poder compartilhar aqui com vocês, né, que no meu caso eu tenho a jardinagem como terapia, mas eu faço outras atividades também. Né? Eu não fico só na jardinagem. Nem todos os dias eu estou bem para cuidar das plantas, sabe? No dia que eu não me sinto bem, mesmo que eu estou muito tensa, muito estressada, eu prefiro não mexer nelas e eu vou fazer outra coisa. Então, eu também faço bordado, faço crochê, faço macramê, estou desenhando, pinto em tecido, pinto com giz de cera ou giz pastel. Agora eu estou aprendendo a técnica do acrílico sobre tela. Enfim, eu estou sempre procurando manter minha mente ocupada com outras coisas, com pensamentos saudáveis. Gente, agora eu vou tirar esse substrato
e vou ali lavar o vaso e volto, viu? Eu não tenho como levar o celular para lá para filmar o momento que eu estiver higienizando, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma raspada aqui, vou lavar o vaso todo por dentro e por fora e vou trocar o substrato e volto com as mudas para ir plantando enquanto a gente conversa um pouco, tá bom? Então, voltei, ó, lavei, ela tem essa cor escurecida mesmo, mas eu tirei boa parte do limo, troquei o substrato, o outro tava com cheiro estranho, parecendo que as gatas fizeram xixi dentro do vaso. Eu não duvido porque se tinha sinais de escavação, né? Descartei, já selecionei ali algumas mudas. Eu vou dar prioridade a essas equevérias que elas são grandonas e como o vaso é grande, dá mais ou menos 2 palmos, né? Dá 2 palmos. E então eu selecionei ali, trouxe umas outras que estão caneludas, ó, mas ela cresce também bastante, fica com as rosetas enormes. Daí, como eu quero que elas se desenvolvam bastante, eu vou colocar no espaço maior, mas eu vou montando isso aqui para que vocês possam acompanhar. Gente, vocês precisam ver aqui o malabarismo da pessoa para conseguir colocar o celular ali no tripé para eu poder conseguir fazer isso aqui enquanto a gente conversa. Bem, antes de fazer a pausa para ir lavar o vaso, eu estava falando sobre outras atividades que eu faço, né, para manter a mente saudável, né? Raul Seixas já dizia que a cabeça não aguenta se a gente parar, não é verdade? Então, assim, eu sempre estou orientando as pessoas, sabe? A procurar ajuda. Procura ajuda, porque o que eu percebo nessa questão desse tipo de dificuldade, a depressão, a ansiedade, às vezes a gente não consegue reconhecer os sintomas, né? Muitos não querem aceitar que podem estar passando por algum tipo de dificuldade, não querem pedir ajuda. No meu caso, eu não sou psicóloga, tá, gente? Eu estou compartilhando com vocês uma experiência e o meu conselho é sempre procure ajuda de um especialista. Então, se for ao médico clínico, converse com o seu clínico sobre isso. Se você for ao seu endocrinologista, converse com o seu endocrinologista sobre isso. Procure ajuda. As pessoas, as primeiras pessoas que vão te dar um toque de que você não está muito bem, a primeira pessoa é você mesmo, né? Porque o corpo fala. Então, você vai começar a exibir sintomas, você vai sentir os sintomas de que tem alguma coisa que não está bem com você, né? Batimento cardíaco acelerado, dificuldade na respiração, entre outros sintomas que a ansiedade traz, né? A ansiedade e a depressão. Mas as pessoas que estão à sua volta, olha como já está ficando lindo, né? Não fiz nada demais ainda, meu Deus. As pessoas que estão à sua volta, parentes e amigos, estes irão sinalizar, deixa eu botar para cá, que eu peguei aqui umas mudinhas e tô vendo que essa daqui tem cochonilha. Eu preciso fazer essa limpeza antes de colocar lá naquele vaso, senão vai estragar meu trabalho. Eu vou lavar essas raízes ali com inseticida. Estou verificando se elas estão saudáveis, se não tem nenhum nematóide, que é um tipo de verme que dá aqui nessas raízes. Normalmente, gente, eu prefiro fazer poda drástica, sabe? Assim, ó, pronto. Porque aí não passa alguma coisa escondida, sabe? Mas eu vou dar uma lavada aqui nas folhas, vou mergulhar ali no inseticida antes de plantar. Sim, então eu estava falando que as pessoas que estão à sua volta lhe darão sinais, né? Lhe indicarão que você não está bem. Além dos sinais que o seu próprio corpo seu próprio corpo vai emitir, né? Você vai sentir os sintomas de que alguma coisa não está bem. Então é necessário procurar ajuda. Daí eu tenho aconselhado isso, as pessoas procurarem ajuda, as pessoas procurarem uma outra atividade, evitar ficar exposto a muita notícia
negativa, né? Essa experiência aqui de conversando com vocês enquanto eu estou jardinando tá bem interessante. Eu estava no meio de uma conversa, aí acabei pausando o vídeo, fui ali colocar as plantas para ficar um pouquinho no inseticida, daí lembrei do ditado, né? Na hora que eu fiz o corte aqui, eu lembrei do ditado, né? Que diz que cortar o mal pela raiz, né? Cortei o mal pela raiz. Daí, enquanto essas duas aqui estavam ali um pouquinho no inseticida, eu fui escolher outras. Daí, aquelas que estavam aqui nesse vasinho, eu fiz a poda, que são essas aqui. Olha como elas ficam caneludas, tá vendo? Daí, eu faço essa poda e replanto. E escolhi 3 aqui, que elas estão com nematóides, que eu falei com a outra planta ali um pouquinho. Tá vendo aqui essas bolinhas aqui na raiz? Isso aqui é um tipo de verme que se aloja. Daí ela vai sugando, o verme vai sugando os nutrientes da planta, elas vão ficando assim, ó. Ela tá mole, a planta tá mole. E vão ficando assim desidratadas, feias, não se desenvolvem. Daí a gente tem que tratar. Por isso que é importante estar fazendo manutenção nos vasos com uma certa periodicidade, assim como é necessário a gente fazer exames, né? A gente precisa ir ao médico para se cuidar, né? Detectar o que está silencioso, que é o caso aqui da planta, né? Daí, o que eu vou fazer? Eu poderia tratar esse problema aqui com vermicida, né? Que tem para a planta também, mas eu vou fazer diferente. Simplesmente eu faço isso aqui, ó. Eu podo mais acima de onde está o problema, corto o mal pela raiz, venho, vou colocar um pouco de canela para cicatrizar. Esse pedaço aí, coloquei demais. Esses pedaços aqui que estão infectados, eu vou descartar num lugar que não tenha contato com outras plantas, né? E esses aqui vão para dentro do meu vaso e daqui uns dias vocês verão como estarão essas plantas lindíssimas. Bem, eu vou continuar aqui, né? Então, nós estávamos falando sobre que as pessoas que estão à nossa volta nos darão dicas. No meu caso, eu estava fazendo acompanhamento com endocrinologista, eu perdi muito peso depois da gestação. Enfim, eu já faço acompanhamento com endocrinologista há muito tempo. E com o estresse do dia a dia, né, no trabalho anterior, eu comecei a desenvolver bastante outros sintomas e fiquei num estado gravíssimo, né, o estresse crônico, entre outras coisas. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar é que eu encontrei na jardinagem a minha terapia. Eu fiz tratamento por um bom tempo, ainda com a minha endocrinologista, fiz uso de medicação. Hoje eu continuo desenvolvendo aqui a minha terapia com minhas plantinhas, entre outras coisas que eu já citei para vocês. Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem é: procura ajuda, né? Eu trabalho com crianças, as crianças estão exibindo os sinais também, né? Os sintomas de ansiedade, e os pais não conseguem entender o que é que está acontecendo, né? Os pais não percebem que os filhos veem a movimentação do lar, né? Eles ouvem as conversas, eles participam disso, né? Muita gente com muitos problemas. Eu não gostaria de falar dos problemas porque eu não gostaria que fosse gatilho, sabe? Para que você comece a se sentir mal. Eu queria que esse momento nosso aqui do plantio seja um momento de reflexão, viu? Faça por você. Nem todo mundo, eu estou dando aqui um exemplo, mas nem todo mundo vai se interessar pela jardinagem, mas se você está aqui, você se interessa. Nem todo mundo vai se interessar, nem todo mundo vai conseguir desenvolver bem, mas fica a mensagem, né, de que tem outras formas, né? Existem pessoas que pedalam, outras dançam, outras pintam, outras andam de patins, outras andam de skate, outras, sei lá,
todo mundo, várias pessoas vão procurar desenvolver um tipo de atividade que te traga a sensação de bem-estar, é o segredo. Que traga a sensação de bem-estar, que te leve para um outro nível de reflexão, né, que te tire daquela bolha só de problemas, né? Quando eu entro aqui, quando eu retorno do trabalho, eu quero ficar bem, e quero poder compartilhar isso com mais pessoas, por isso essa conversa agora. Eu ainda não tenho um roteiro, sabe? Vou continuar aqui procurando umas mudinhas, tá? Eu fui ali procurar umas mudinhas. Olha. Essa daqui tá toda ralada, parecendo que caiu. Daí eu vou colocá-las aqui, tá bom? Pra gente ir preenchendo. Então, como eu tava falando, eu ainda não tenho um roteiro de como seriam esses vídeos, sabe? Pra gente ir conversando um pouco mais sobre isso. Porém, eu acredito que só pelo fato de estar aqui, a gente conversando um pouquinho, já traz uma sensação de bem-estar. Eu gravei uns vídeos há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Eu tenho uma colega de trabalho que estava assistindo o vídeo e aí disse que a filha percebendo, né, a filha e a mãe dela percebendo como ela demonstrou um relaxamento só em ficar assistindo o vídeo e me vendo cuidando ali das plantinhas. Foi quando eu estava falando das orquídeas. E aí depois lá no trabalho ela estava comentando comigo sobre isso. Dalila, se você tiver aí, um cheiro para você, viu? Minha colega de trabalho, Dalila. E aí eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Gente, a minha ideia é encher bastante. Eu vou deixar um caminhãozinho aqui, que eu acho que eu vou botar um sapinho. Cadê ele? Que a minha sobrinha Alice adora. Tô procurando sapo. Aqui. Acho que eu vou botar ele aqui assim, ó. Então, eu vou deixar um caminho pro sapo e vou encher dessas plantinhas aqui em volta. A Alice, ela adora vir aqui e brincar com essas miniaturas aqui por dentro. Esse sapo, ontem, ela tirou de um vaso, escondeu em outro e me deixou doidinha procurando o sapo, até que eu encontrei. Ela tem essa mania, ela vem, aí tira as coisas do lugar. Sim, aí eu tava falando que se eu consigo perceber que estou ajudando uma pessoa, se eu conseguir te ajudar só uma pessoa com alguns minutos que eu estou aqui compartilhando conhecimento, compartilhando um pouco da vida, se eu conseguir ajudar uma pessoa já tá bom, né? Normalmente eu fico aqui sozinha mesmo fazendo esse trabalho, por que não compartilhar com alguém que esteja aí do outro lado, querendo ouvir um pouquinho, querendo ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Ontem eu encontrei no ônibus uma senhora, ela estava vendendo salgadinho e paçoca com o filho de uns 10 anos mais ou menos. E aí ela entrou pela porta traseira do ônibus. Eu estava mais na frente, o que me chamou a atenção foi o tom de voz dela, né? Bem alegre e demonstrando ser uma pessoa de um certo grau de conhecimento, né? E aí ela entrou no ônibus, bem vestida, bem apresentável e se apresentou, falou o nome dela, o nome do filho, falou que o esposo dela partiu no ano passado, que ela estava tentando a aposentadoria, mas que tinha sido bloqueado por conta que ela também se cadastrou no auxílio emergencial do governo e não entende que foi bloqueado, né? Foi bloqueado o benefício para ela. E aí ela estava, e aquela forma de vender aquelas coisinhas foi a forma que ela encontrou para sustentar o filho, né? Se sustentar e sustentar o filho até a providência divina chegar, né? E na fala a gente percebia que ela é evangélica de uma denominação
que eu não vou falar porque aqui não é o caso, mas quando ela fala fica característico, a gente consegue reconhecer pela forma da fala, né? E aquilo me trouxe uma reflexão tão grande, sabe? Ainda hoje, conversando com uma mãe de uma aluna, eu estava falando para ela porque eu vinha falando sobre a questão. Já há um tempo eu venho falando, já falei isso aqui em casa várias vezes, já falei isso no trabalho, né? Nesse momento difícil que a gente está enfrentando, que Deus ele já nos deu a ferramenta para enfrentar esse momento difícil, né? Todos nós temos uma ferramenta. Alguns já encontraram, eu já encontrei as minhas e outros ainda estão à procura. E eu costumo dizer, né, para as pessoas o seguinte: olhe para dentro de você. A resposta está aí, a resposta está na sua história. Então hoje eu falava com uma mãe por telefone, eu disse para ela: mãezinha, eu acredito que Deus já nos deu as ferramentas para sair dessa dificuldade. Então assim, nós somos de uma geração, eu falando com ela, né? Nós somos de uma geração que passou muita dificuldade, que muitos precisaram dividir um ovo para 2, para 3, para 4, para 5, né? E nós vivemos, né? Nós sobrevivemos e nós estamos bem hoje. Então, aquele momento de dificuldade trouxe um aprendizado muito grande para a vida, né? E eu venho conversando isso aqui em casa com a minha família, né? Desde o início, né? Há 2 anos atrás, desde o início de todo esse momento complicado que a gente está enfrentando. Eu sempre disse aqui em casa que Deus já tinha nos dado as ferramentas para enfrentar esse momento difícil e que iria passar, né? Vai passar, é a minha fé que vai passar. Agora a gente não pode desistir, a gente precisa manter a fé, a gente precisa se manter saudável, né? Para conseguir vencer, né? Para conseguir olhar para trás um dia e dizer: poxa, louvado seja Deus, eu consegui passar por todo aquele momento difícil e venci, estou aqui. E hoje com a mãe, conversando com a mãezinha no telefone, eu disse a ela o seguinte: mãe, a gente precisa manter a fé, a gente não pode perder a esperança, porque assim, Deus ele não desiste da gente, né? Ele não desiste. Aqui tem umas cochonilhas, esse pozinho branco, tá vendo? Mas como eu botei inseticida, estava ali mergulhado no inseticida, eu acredito que elas já morreram. Eu vou plantar mesmo assim, amanhã eu observo, caso eu perceba alguma movimentação, eu aplico de novo, mas não há necessidade. Provavelmente amanhã esses pontinhos brancos já estarão marrons. E aí eu disse para ela que Deus ele não desiste da gente, ainda que a gente decida desistir dele. Ele não desiste. E está segurando na nossa mão e a gente vai sair desse momento turbulento. Gente, eu já estou concluindo aqui. Agora eu vou colocar umas pedrinhas, eu vou continuar filmando para que vocês possam acompanhar. Eu quero pedir para vocês que me acompanhou até agora aí, se gostou do tema, comente, faça a pergunta, compartilhe alguma informação que possa ajudar no próximo vídeo. Diga se você deseja que eu continue fazendo, porque assim dá uma motivação quando você percebe que tem outras pessoas acompanhando, sabe? E te chamam para conversar sobre o assunto, né? E se esse assunto serviu para fazer com que pelo menos você pare e reflita um pouco sobre como está a sua vida, sua fé, seu coração, suas emoções, poxa, já valeu muita coisa, tá bom? Obrigada, fica todos com Deus. Tchau, tchau.